Olá pessoal, vamos para mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Uma aula que foi solicitada por um aluno inscrito no canal. Ele perguntou como que se faz o dimensionamento de um no-break. Essa aula é uma aula básica e rápida, mostrando como se dimensiona um no-break. Bom, o dimensionamento do no-break, ele não é muito complexo. O que é necessário é ter o entendimento, primeiramente, o que vem a ser o no-break. O funcionamento do no-break. Basicamente, pessoal, o no-break, ele é constituído por um retificador, um banco de baterias, então um retificador, um banco de baterias, e um inversor, que inverte de corrente contínua para corrente alternada. O no-break ele pode operar em três situações. Ele opera na situação normal, na situação de emergência e na situação pós-emergência. Então, vocês já sabem que o no-break ele é constituído de um retificador, de um banco de baterias e de um inversor. Então, eu vou explicar a operação do no-break. Então, eu tenho a operação normal, é aquela operação em que a rede elétrica está conectada ao no-break em condições normais. Nesse contexto, o meu retificador, ele retifica de corrente alternada para corrente contínua. Esse retificador transforma a energia de corrente alternada para corrente contínua, fornecendo ao inversor e também alimentando e carregando a minha bateria. Na operação de emergência, é aquela operação em que ocorre a falta da rede elétrica, faltou energia. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter a bateria alimentando o inversor. Então, o inversor converte de corrente contínua para corrente alternada, permitindo com que os equipamentos funcionem de forma adequada. Na situação pós-emergência, aquela situação em que já foi reestabelecida a energia na rede, nessa situação, o meu retificador, ele alimenta a minha bateria, carregando o sistema de baterias. Então, basicamente, o no-break, ele tem um retificador, um inversor e um banco de baterias. Ele tem a operação normal, aquela operação em que a rede está funcionando normalmente, não tem falha na rede elétrica, e operação de emergência, aquela operação em que a bateria alimenta o inversor, né? E fornece a tensão alternada para alimentar os equipamentos que foram selecionados. Bom, as características básicas do no-break. O no-break ele tem uma tensão de alimentação de entrada que pode ser 220, 380, 480, mais ou menos 15% de variação, né, geralmente. 3 fases, 60 Hz, né? Variação permitida na entrada, mais ou menos 15% sem as baterias. Fator de potência 0,92 dos no-breaks. Distorção harmônica de corrente de um no-break é importante, 10%. O ripple, né, que é a ondulação residual no carregador da bateria, que é o retificador, 2%. Tensão nominal de saída, informação importante, você pode encontrar em 220/110, 380/220, também com opções de 208, 120, vai depender da sua aplicação. Frequência nominal de saída, 60 Hz. O tempo de duração da bateria, quando você vai especificar o no-break, tem que ser dito qual é o tempo de bateria. Mínimo 5 minutos até horas, vai depender do projeto junto com o seu cliente. Bom, e como que eu faço a escolha do meu no-break?
Primeira etapa, vocês têm que definir no projeto, junto com o cliente, quais os equipamentos estarão no no-break. Segunda etapa, definido quais são esses equipamentos, determinar a somatória das potências, ou seja, fazer o levantamento de cargas dessas cargas que o cliente escolheu para estar dentro do no-break. Terceiro passo, estimar o tempo em horas que o sistema ficará pelo no-break. É uma definição pelo cliente. Outro ponto, quarta etapa, é a escolha do no-break, se é um no-break online ou offline. O no-break offline, quando você tem a falta da rede elétrica, na saída do no-break, ela é interrompida por alguns segundos, normalmente milésimos de segundo. Isso quando o no-break é offline. O no-break online, quando tem falta da rede, ele vai funcionar normalmente sem a interrupção da tensão na saída. Então, essas 4 etapas definem qual é o no-break que eu vou estar utilizando. Lembrando que a terceira etapa é definida, a terceira e quarta etapa definida junto com o cliente. Na verdade, essa quarta etapa vocês escolham, obviamente, no-break online, ou seja, na falta de energia, não tem interrupção nenhuma na minha tensão. Agora vamos a um estudo de caso para mostrar como que a gente faz esse dimensionamento. Então eu tenho uma instalação elétrica trifásica, 380 volts e 220 fase neutro. Um cliente, ele quer especificar um no-break para as seguintes cargas. Ele quer alimentar esse no-break nas seguintes cargas: 160 computadores do tipo desktop. Cada computador tem uma potência de 300 watts e um fator de potência de 0,85. Quer alimentar 10 impressoras. Cada impressora tem potência de 80 watts e fator de potência 0,9. Tem que se alimentar ainda, o cliente pediu que se alimente uma central telefônica privada, um PABX, ele tem potência de 800 watts e fator de potência 0,85. E ele quer alimentar também 4 equipamentos de TI. A potência máxima de cada equipamento de TI é 1.500 watts e o fator de potência 0,94. Pede-se para especificar a potência desse no-break. Então, vocês podem observar que a primeira fase já foi definida, né? Primeira etapa, que é definir quais as cargas são alimentadas. Isso aqui em conjunto com o cliente. Agora, a segunda etapa é a especificação das potências, que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Quantos computadores eu tenho para alimentar? São 160. Qual a potência de cada desktop? 300 watts. Então, eu vou achar a potência aparente. A potência aparente é a potência ativa dividido pelo fator de potência, que é o cosseno de φ. Então, vai ser 300 dividido por 0,8, que vai dar uma potência 352,94 VA. Para um computador, nós vamos alimentar 160. Então, se vocês multiplicarem 160 vezes 352,94, teremos uma potência para os computadores de 56,47 kVA. Potência para as impressoras. Potência ativa dividido pela aparente. É 80 watts dividido por 0,9, 88,89. A potência total é só multiplicar por 10, que vai dar 0,89 kVA. A central telefônica, que é o PABX, potência ativa dividido pelo fator de potência. Nós vamos ter 800 por 0,85, 941,18 VA, ou 0,94 kVA. A potência dos equipamentos de TI,
cada equipamento possui 1.500 watts, dividido por 0,94, temos uma potência de 1.595,75 VA. Vezes 4 vai me dar em kVA 6,38 kVA. Então, tá aí todas as potências. Agora, a potência do no-break, vocês podem observar aqui, a potência S do no-break é a soma de todas as potências. Então, é 56,47 mais 0,89 mais 0,94 mais 6,38. A potência do no-break ela tem que ser maior ou igual a 64,68 kVA. Agora, a gente consulta uma tabela de um dado fabricante e podemos identificar quais os valores de no-break de potência que nós temos. Então, eu peguei essa tabela de um determinado fabricante e nessa tabela ele tem no-breaks que variam de 5 kVA até 200 kVA. Então, eu vou escolher o modelo AP Super 80 kVA, porque a potência tem que ser maior ou igual àquele valor encontrado anteriormente. Voltando aqui, olha, potência do no-break tem que ser maior ou igual a 64,68. Obviamente, vamos escolher um no-break de 80 kVA. Esse no-break que eu vou especificar é de 80 kVA, entrada 380, saída 380/220 ou 110. Autonomia das baterias. O cliente vai ter que solicitar. Então, para efeito de cálculo aqui, para efeito de exemplo, o cliente solicitou, né, 2 horas de autonomia para essa bateria. E o sistema é online, ou seja, faltou a energia, eu não tenho interrupção na tensão, né, como é o modo offline. Então, pessoal, dessa forma é que se especifica o no-break. Os conceitos para essa especificação de instalações elétricas, todos vocês têm e está aí no canal da Universidade da Elétrica. E dessa forma a gente conclui essa aula, mais uma aula colocada no canal da Universidade da Elétrica. Um abraço a todos vocês.